noite a todos, sejam bem-vindos. Eu sou Rosângela, da comunidade São Domingos e sou catequista. Sou coordenadora paroquial da catequese infantil. Boa noite, eu sou Isabel, eu sou da comunidade São Judas e sou coordenadora na paróquia da catequese de adultos e faço parte da equipe da catequese de adultos aqui na nossa paróquia. Boa noite a todos, meu nome é Maria, sou catequista da Nossa Senhora das Graças, da catequese infantil. Estamos aqui hoje para falar sobre a vivência da fé na era digital. Ainda não é possível a realização de muitas atividades presenciais, mas temos a oportunidade de manter o nosso ânimo e a nossa fé. Recordamos como a palavra de Deus é centro em nossas vidas. Como cristã, ela também precisa ocupar este lugar de centralidade nas nossas realidades diárias. Para dar início, vamos ouvir um trecho desta linda música. Vamos ouvir agora a palavra de Deus no Evangelho segundo Marcos, capítulo 4, do versículo 14 a 20. E Jesus lhe disse: vocês não compreendem essa parábola? Então, como irão entender todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aquelas em que a palavra é semeada. Eles ouvem, mal logo vem Satanás e leva embora a palavra que foi semeada neles. Do mesmo modo, a semente que foram semeadas em terreno cheio de pedras são aquelas que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Mas esse não tem raiz em si mesmo,
são de momentos, quando surge uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo tropeçam e caem. Outra semente, semeadas entre os espinhos, são as que escutam a palavra, mas as preocupações do mundo, a sedução da riqueza e as ambições de outras coisas, entre nelas sufocam a palavra. E ela não dá fruto. Quando sementes foram semeadas em terra boa, estes são as que ouvem a palavra e acolhem e dão frutos. 30, outro 60, outro 100. E Jesus lhe disse: quem é que traz uma lâmpada para colocá-la debaixo de uma vasilha ou debaixo da cama? Por acaso não traz para colocar no candeeiro? Pois não existe nada de oculto que não venha a ser descoberto, e nada de secreto que não venha a ser conhecido. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, essa palavra devemos dizer que a gente tem que sempre estar semeando a nossa sementinha. Vamos semear, porque com certeza no futuro vai dar belos frutos. Então nós temos que estar sempre regrando a nossa sementinha com muito amor, com muito carinho, para dar bons frutos futuramente. Bom, então, pensando, né, desses bons frutos, nessa semente que tem que ser semeada e cuidada para, né, para gerar bons frutos, nós estamos aqui hoje, né, para apresentar uma formação, né, que nós tivemos como catequistas. Essa formação ela foi promovida pela RENSA, né, Região Episcopal Nossa Senhora Aparecida, e foi organizada pelos responsáveis da catequese na RENSA, né, e contou com a participação de algumas pessoas. Então, ela foi realizada no período de 1 de fevereiro a 6 de fevereiro, né, e ela foi destinada para os catequistas do batismo, infância, jovens e adultos. Nessa semana foram abordados, essa semana catequética aconteceu toda virtual, e foram abordados os seguintes temas: ser catequista na era digital, com Dom Joaquim Moll, o uso da Bíblia na catequese, com o Ricardo Diniz, a psicologia das idades, com a Neuza Torres, catequese e liturgia, com o Padre Wellington Santos, encontros catequéticos e subsídios, com a Ana Angélica, e o encerramento foi feito com o Padre Frei Leonardo Elcione, né? Essa formação, ela está toda disponível no Facebook da RENSA. Então, quem desejar conhecer mais um pouco, pode acessar o Facebook da RENSA, que está lá disponível na parte de vídeos. Os temas foram importantes para os que servem no ministério da catequese e também para todos os cristãos, pois o catequista é aquele que faz ecoar a palavra de Deus. E isso é missão de todos nós. Nesse sentido, a formação da semana catequética alcança a todos os cristãos. É uma parte importante para a nossa formação e vivência cristã. Desta forma, gostaríamos de fazer uma partilha de alguns pontos que irão auxiliar a nossa caminhada de fé nessa nova realidade que vivemos. Bom, essa nossa nova realidade, né, ela está sendo construída a partir da pandemia, né, que começou ano passado, né, aqui no Brasil, teve um maior impacto, e ela trouxe algumas transformações para a realidade, para a nossa realidade brasileira, mas também realizada no mundo todo. Então, a pandemia causada pelo Covid-19, ela é uma das maiores crises da humanidade que a gente está vivendo.
E a partir disso, tudo tem que ser remodelado, né? Então, no Brasil, a situação é ainda mais preocupante, porque essa situação de pandemia, ela está sendo conduzida de forma muito irresponsável, criminosa e covarde, né? Por algumas das autoridades que nós temos. Então, infelizmente, a gente está na faixa de 250 mil vidas perdidas. Aliado a isso, a gente tem uma vacinação que está caminhando a passos lentos, né? Então, nessa formação foi alertado que a gente precisa o quê? Né, por Dom Valmor, que a população, nós como população, a gente precisa ficar atento, né, às orientações da autoridade sanitária, porque, no geral, não há uma campanha política, né, não há uma política para cuidar dessa pandemia, né? Então a gente tem que estar atento às orientações das autoridades sanitárias e também a gente não pode se deixar influenciar pelas fake news, né? Então, por causa dessa pandemia, está acontecendo uma série de boatos, uma série de notícias falsas que só colocam ainda mais as pessoas em risco. E também não se deixar levar pelos tratamentos sem recomendação médica, né? Então, Dom Valmor fez um alerta muito forte. Dom Valmor também tem feito, né? Mas Dom Joaquim, ele fez um alerta muito forte nesse sentido, né? Então, a gente, como população, tem que estar atento a isso. Digitalização das formas de comunicação. Né? A forma como nós comunicamos é que temos de ampliar, né? Adaptar a nova realidade do distanciamento social. Os meios digitais tornaram-se importantíssimos, né? Porque hoje está muito fácil nesses meios digitais, né? Porque tudo que você vai fazer hoje tem uma grande facilidade, né, de estar entrando nessa era digital, principalmente vindo de jovens, crianças, né? Para estar participando mais, né, desse momento. E quando a gente fala de pandemia, Bíblia, né, por que não a gente usar esses meios para trazer para nós, né, o conhecimento da Bíblia através da era digital, né? E as políticas públicas, assim, né, a disponibilização de serviços de internet de qualidade, né, passou a ser necessidade pública. É preciso que toda a população tenha rede de internet, né, equipamentos, celulares, que todos sejam preparados para a utilização dessa nova forma de comunicação. O acesso deve atender a todos, idosos, população de baixa renda, ribeirinhos, indígenas, etc. E não só aqueles que têm condições de acessar, né? E já nasceram nessa época de tecnologia. As crianças e os jovens estão bem acostumados e adaptados a essa tecnologia, né? Que às vezes através disso também que eles vêm ensinar uma avó, né? A participar de uma celebração, né? Porque é o que a gente precisa hoje, né? Assistir uma missa pelo Facebook, pelo YouTube, né? E o jovem hoje que tem esse conhecimento, que leve até essas pessoas que têm essa dificuldade, né? Porque muitas pessoas hoje, a gente às vezes escuta os idosos falarem a dificuldade da participação de uma celebração, de uma missa, porque não tem esse acesso, não sabe mexer, né, nessa era digital. Então, que eles venham também fazer esse diferencial, né, Carlos? Dom Joaquim, ele pontua nessa questão, né, de política pública, ele pontua 4 pontos, né, que a gente precisa ter para que esse acesso chegue a todo mundo. Primeiro seria um ponto, a inclusão digital, né, de todas as pessoas. Então, essa inclusão digital que a Maria acabou de citar, né, ter acesso a celular, o idoso conseguir acessar, disponibilizar, né. E também não basta ter o equipamento, a pessoa tem que saber utilizar,
né? Então, vem nessa questão de a orientação para utilizar esses equipamentos. O outro ponto, que é igual a Maria já frisou, é a preocupação com os idosos, né? Os idosos precisam ser incluídos na era digital. E essa inclusão, ela vai ter que ser feita com acesso gratuito, né, de internet. Dom Joaquim até fala assim, né? Quem tiver condição de pagar uma internet cheia de coisa, que pague. Mas a grande maioria da população, ela tem o direito, e sendo direito, todos têm que ter acesso a uma internet de qualidade, por causa dessa nova realidade que a gente está vivendo. Quando a gente fala de criança, é até engraçado, né? Você vai ver criança pequenininha, elas já conseguem mexer. Eu tenho um sobrinho que com 2 anos, ele não sabia falar, né? Não sabia escrever, mas ele chega no celular e falava o vídeo que ele queria ver, né? Hoje, com 7 anos, ele faz vídeo no TikTok. Tecnologia. É a A minha tecnologia. filha também passa. Ela tem 8 anos, mexe melhor que qualquer um adulto. Pois é, Então, então... impressionada, né? E muitos serviços, né, tanto públicos quanto privados, eles estão nessa era, né, já foram para o meio digital. Bom, então, essa nova realidade dessa era digital e essa realidade causada pela pandemia, ela também alterou a realidade das igrejas, né? Num primeiro momento, o impacto que a gente teve foi o quê? O limite no uso do espaço físico. Num primeiro momento ficou proibido, né? Mas depois esse espaço começou a ser aberto, mas ele ficou muito limitado, né? Então, atualmente ou está fechado ou tem a sua ocupação reduzida. E as atividades também, elas passaram a ter um número reduzido de pessoas, né? Então, hoje você não tem aquelas aglomerações ou aquela quantidade de pessoas que a gente estava acostumada. Nesse sentido, o povo de Deus, ele ficou impossibilitado de se reunir junto para participar dos cultos, celebrando, né? De celebrar a sua fé como estava acostumado, né? Então, aquelas igrejas cheias, aqueles encontros onde a gente se abraça, né? E partilha, isso aí teve que ser alterado. O uso e importância dos meios digitais para a transmissão de fé. O espaço no tempo ficou limitado, né? Igual a Isabel acabou de dizer. Mas as comunidades de fé estão ativas, né? Elas estão participativas, pois estão se adaptando a essa nova realidade de comunicação digital. Os responsáveis pelas comunidades de fé procuraram aprender a utilizar os meios digitais e assim manter as comunidades de fé atuantes. É preciso aprender a produzir bons conteúdos e a habilitar o espaço virtual. Experiência da nossa paróquia. Durante todo o período em que a igreja, espaço físico, ficou fechado à nossa comunidade de fé, permaneceu unida, a unidade e celebrando, com a transmissão da Santa Missa, adoração eucarística, né? E formação semanal através das redes sociais, né? Que é o Facebook, YouTube, o incentivo às igrejas domésticas, a continuidade do gesto concreto de cuidado e caridade. Então, quando fala aí da igreja doméstica, eu acho interessante porque lá em casa a gente sempre fez o circo bíblico na igreja. E nessa pandemia, como não estava podendo ir nas igrejas, nós fizemos em casa. Eu, meu esposo e meu filho. Quando dava meu filho. Meu filho tem horário de trabalho, meu esposo também tinha um certo horário de trabalho. Aí, quando não dava pra gente fazer de manhã, a gente fazia depois do almoço, mas sempre estava fazendo. E na semana do Natal também, nós fizemos a novena de Natal, nós dois. Eu e meu esposo fizemos. E teve dois ou 3 dias que o meu filho pôde participar conosco. Foi muito bom, foi muito gratificante. Eu gostei muito. Então, essa igreja doméstica é isso. É a gente estar reunindo em casa, rezando um terço. Nem que seja uma Ave Maria, a gente tem que estar rezando com a família, agradecendo a Deus por tudo, né? Então, eu acho que a igreja doméstica é isso. Cada um fazer a sua parte e procurar rezar em casa, com a família, com os filhos, né? Acho que é isso aí.
e também na igreja doméstica, né? Assim, a gente, nesse tempo de pandemia, a gente teve a oportunidade de conviver, né? Mais como família. Então a gente consegue sentar, celebrar, partilhar o alimento, conversar, né? Aí você vê que as crianças começam a contar histórias. Então, assim, tem essa parte muito linda também, né? Que a gente consegue fazer aquela experiência das primeiras comunidades, de se reunir, de celebrar a sua fé. Então, a gente, com essa pandemia, então a gente fez isso, né? Começou a fazer descobertas, né? Como igreja. E a primeira descoberta que a gente faz como igreja é que Deus pode habitar esse espaço digital, né? Olha que bom, né? Então, esse espaço digital, né? Com a pandemia, ele pode ser e pode ser ocupado por Deus. Então, a gente consegue ser cristão na rede, dar testemunho da nossa fé na rede, né? E dar um testemunho bonito também, né? A gente consegue partilhar, consegue celebrar junto. Também a gente descobriu que a gente conseguiu formar na rede digital comunidades eclesiais, né? Então a rede digital, ela se tornou uma grande rede de comunidades eclesiais, né? Então a gente tem várias pessoas de várias comunidades que se unem na rede, né? E aí a gente consegue ser um sinal, né? E isso dá um sinal de que o reino de Deus, ele precisa estar conectado. Ele está conectado. E ele vai ficar conectado a partir da gente, né? E a outra também, a grande descoberta, é que o corpo místico da igreja, que é o corpo de Jesus Cristo, ele está conectado. Se nós que somos o corpo, né? O corpo, fazemos parte desse corpo místico de Cristo, e nós estamos conectados, então o corpo de Cristo está conectado na rede, né? Então, assim, isso é uma experiência muito bonita. Só que esse processo todo, né, essa descoberta e implementação disso, exigiu uma série de mudanças, né, da nossa realidade como igreja. A primeira mudança, assim, que a gente consegue perceber é o quê? Que existe dois tipos de presença. Uma presença física e uma presença que pode ser digital. E nas duas formas a gente está presente, a gente não está ausente. Por quê? Até Dom Joaquim tá. Quem está aqui, né, deste lado, somos nós não somos máquinas, né? Então aqui está a Rosângela, aqui está a Isabel, aqui está a Maria. E vocês que estão aí do outro lado também estão presentes. E ninguém na sua casa colocou um robozinho para assistir, né? Para participar, participar com a gente. Então, nesse sentido, existe essa questão, né? Então, tem uma presença física e a outra presença digital. Também nós tivemos que descobrir a aprender a fazer transmissão. Ninguém sabia nada, né? Então, teve que sair, teve que procurar, teve que conhecer. Ninguém que está transmitindo foi formado tecnicamente nisso, teve que pesquisar. Então, no nosso caso da nossa paróquia, as primeiras transmissões, né, a gente acompanhava pelo amor, né? Mas depois foi ficando melhor, foi ficando, né, dentro da nossa realidade, está ótimo, né, e conseguindo alcançar. A outra coisa que nós descobrimos é que a habitar esse espaço digital, com características mais próximas, com características nossas, né? A gente tem que ocupar esses. Então, nós, como Igreja Católica, nós, como cristãos, estamos habitando este espaço com a nossa característica de cristão. E depois, a questão de identificar, né? Aquilo que pode ser presencial e o que pode ser digital. Então, este agora seria o grande momento da nossa igreja. Descobrir o que pode ser digital e o que pode ser presencial quando a gente fala em evangelização, né? E ainda levando em conta que essa realidade, ela não é
passageira. Isso agora está inserido no nosso cotidiano, né? A nossa história agora, ela é escrita de forma com a nossa participação presencial e a nossa participação nos meios digitais. Verdade, Isabel. Essa é a nova forma, né, de organização da vida da comunidade, né? E aqui, assim, a vida sacramental, ela deve ser de forma presencial, né? Pois os sacramentos exigem a presença física para ser vivenciadas, né? É uma forma que a gente não tem como fazer digital, né? Porque existe mais o físico do que digital, né? Agora, a vida formativa, ela pode ser feita ampliada pela mesma forma, né? Da forma digital. E a vida organizativa, a presença digital na vida organizativa, ela pode ser enriquecida, né? Ela pode ser facilitada, pensando nas diversas realidades, né, que vivemos. Distância, a distância e a facilidade. Pensando nas diversas realidades que vivemos, até em questão de trabalho, né? Maior participação, a segurança, etc. Essa comodidade, ela facilitou, né? Porque hoje você pode fazer uma reunião, né, pela era digital, né? Você não precisa sair no meio da noite, às vezes correr um risco, né? Porque, de certa forma, né, tá correndo esse risco. E assim, às vezes até por meio de trabalho mesmo, horário de trabalho, cada um chega num horário, de repente não consegue participar de uma reunião porque não consegue chegar a tempo. Hoje, essa era digital facilitou isso pra gente, né? Essa comodidade, né? E a vida organizativa, a presença, né, digital na vida organizativa pode ser enriquecida e facilitada. Pensando nas diversas realidades que vivemos, distância, questão do trabalho, maior participação, né? A vida caritativa precisa ser presencial, mas também pode ser enriquecida com os meios digitais, como a intensificação do diálogo. Então, assim, um exemplo da nossa realidade aqui, né? Durante a fase mais crítica da pandemia, onde a gente não podia se reunir, essa parte caritativa, ela não acabou em nenhum momento, né? Então, durante todo o período teve assistência dos vicentinos, né? Com certeza. A gente conseguiu fazer as campanhas, recolher Os alimentos, né? outras coisas mais, né, que a gente leva. Então, eu acho que é muito importante a participação dos vicentinos nessa campanha. E assim, a gente conseguiu. Então, se não houve aquela coisa, não vou fazer porque não dá, né? A gente teve que conseguir outros meios, né? E a pandemia, assim, essa realidade de pandemia é isso, né? A gente pode fazer aquela experiência do copo cheio do copo vazio, né? Você pode olhar e falar assim, nossa, que coisa ruim, não dá para fazer nada, né? A gente não pode ir na missa porque eu não posso abraçar, eu não posso partilhar alimento na reunião. Ou você pode pensar, nossa, não dá para fazer isso, mas eu posso fazer de outro jeito. Então eu não posso abraçar, mas eu tenho mais pessoas. Eu não posso abraçar, mas eu posso ligar. Eu sento num lado do banco, o esposo ou a esposa senta do outro lado, mas aí a gente consegue ver mais pessoas, né? Então, assim, tem coisas, a gente pode olhar com outros olhos e aproveitar disso para que a gente cresça mais, né? Nós estamos sendo desafiados, né, a dar o nosso testemunho de fé nessa nova realidade. Quem abre o coração ama de verdade.
gente vai falar é a questão, a importância que a Bíblia tem. A gente está falando de evangelização, né? Então a base da nossa evangelização é a Sagrada Escritura. Então nós fomos convidados a redescobrir, né, a importância da Bíblia no nosso dia a dia, na nossa caminhada. E o Ricardo ele pontuou o seguinte, né, que a palavra de Deus na nossa fé, ela é Jesus, né? Então assim, Deus, ele enviou alguém, ele enviou uma pessoa que tem voz, que tem rosto, que tem autoridade. E a autoridade de Jesus, ela gera vida, ela liberta. E essa autoridade de Jesus, ela não vem do nada, ela é fruto do relacionamento que ele tem com o Pai. Por causa disso, a palavra de Jesus, ela é uma palavra criadora. E essa palavra, ela tem autoridade sobre a igreja, né? Então, assim, a nossa fé, ela não é de qualquer coisa, não, né? E a palavra de Deus, ela tem muita importância nesse sentido. A gente, só para exemplificar, tem um trecho, né, do Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 1 e 2, que fala o seguinte: no princípio existia a palavra, e a palavra estava junto de Deus, e a palavra era Deus. No princípio, ela estava junto de Deus. E aí, mais à frente, no versículo 18, ele vai falar o seguinte: ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho único que está junto do Pai o revelou a nós. Então é através de Cristo que nós vimos a presença do Pai. E é por isso que Cristo tem essa autoridade sobre a nossa igreja. Então, nesse sentido, a gente precisa ter muito respeito com os textos bíblicos, né? Os textos, eles foram escritos em épocas diferentes, em momentos diferentes e de formas diferentes. E a gente tem que ter esse respeito. E esse respeito é no sentido de que eu vou ler e vou refletir um determinado texto de formas diferentes. Então, quando a gente pega um salmo e reza esse salmo, é muito diferente quando a gente pega, por exemplo, um texto do livro dos Reis, né? Ou como a gente fez no início, a gente leu uma parábola. É diferente a situação da parábola se a gente pegar, por exemplo, o livro do Deuteronômio. Então, a gente precisa ter esse conhecimento para que a gente respeite e que a gente aproveite ainda mais a beleza dos textos bíblicos, né? É verdade. A linguagem da Bíblia. A Bíblia é uma linguagem para o nosso hoje, né? Fala do testemunho de fé, de pessoas que caminham com Deus. Ela é o livro por excelência de catequese dos cristãos, pois é ela que dá a identidade cristã. Bíblia é alimento de fé na comunidade. A Bíblia nasce da comunidade para a comunidade. Ela é interpretada na igreja para a igreja. E antes de ser escrita, ela foi vivenciada, falada e depois escrita. Como no caso das primeiras gerações cristãs, eles narraram as situações, as experiências vividas com Jesus. Então, assim, essa narrativa, né, ela é muito bonita. A gente vai ver que ao longo de toda a Bíblia, né, quando vai falar das experiências do povo, esse povo está narrando, né? Então, as primeiras comunidades, no livro as primeiras comunidades cristãs, né, o que aconteceu? Elas estavam narrando aquilo que viveram, né? Narraram as suas experiências com Jesus. E aí, nessa narrativa, elas vão revivendo, renovando a sua fé, alimentando a sua fé, partilhando. E também, através da narrativa, as primeiras comunidades, elas mostravam para os outros como que era bom ser cristão, como que era bom aderir àquela proposta de Cristo. Então, o texto bíblico, nesse sentido, ele pode ser narrado, ele precisa ser
na narrativa, a gente vai dar o testemunho com uma alegria daquela situação que a gente está vivenciando. Então, por exemplo, quando a gente vai falar da cura do leproso e a gente estiver narrando isso, a gente narra sentindo essa alegria pela cura. Porque era uma pessoa que estava excluída e a partir do momento que ela foi curada, ela é reinserida na comunidade. Então a gente narra isso com alegria. A gente não vai narrar isso com tristeza, com pesar. Não, é alegre porque a gente está ciente daquela cura. Então essa narrativa, o Ricardo até mencionou, ela vai muito de encontro com a nossa cultura mineira. Porque a gente, como mineiro, né, e bons mineiros que somos, quando a gente vai falar de uma coisa, a gente conta um verdadeiro caos, né? Então, por exemplo, se eu quiser levar um bolo para a Rosângela, quando eu for levar o bolo, antes dela abrir a vasilha do bolo, eu já falei da receita, eu já falei onde eu fui comprar, eu já falei do queijo que é bom, eu já falei do bolo, do ovo que eu peguei com a Maria, que buscou lá no sítio. Ovo caipira. E o ovo caipira, que é melhor ainda. Então, assim, eu já fiz toda uma cena para ela pegar aquele pedacinho de bolo desse tamanho. Né? E que tá uma delícia. E que tá uma delícia, tá vendo? Então é isso. E a gente vai narrar o texto bíblico dessa forma, né? Vai degustando, né? Vai degustando, vai saboreando, né? Um exemplo para a gente ter é aqui do livro de Atos, né? Que foram das primeiras comunidades que atraíam. Então eles falavam assim, que as primeiras comunidades elas eram perseverantes em ouvir os ensinamentos dos apóstolos, na comunhão, na partilha do pão e nas orações. Então esse testemunho das primeiras comunidades, ele era muito bonito para aquela situação, né? Numa situação de exclusão, de perseguição, de falta de alimento. Então, de repente, você fala que tem uma comunidade que vive isso, lógico que vai cair. É um testemunho bonito. E na simplicidade. Né? Na simplicidade, exatamente. Né? Bom, essas narrativas, então, elas... Então, e aí é a importância... Aí a gente vê pelas narrativas a importância que é a gente recuperar isso nas nossas casas. Às vezes a Bíblia na nossa casa ela está aberta ou, né, às vezes num salmo que a gente gosta, mas ela está lá só aberta. A gente não lê o salmo, a gente não proclama, está só ali acompanhando poeira. Então, às vezes você vai tentar fechar a Bíblia, ela já fica até assim. Né? De tanto que ela só está aberta ali. A gente não saboreia, a gente não faz essa experiência. E é preciso recuperar isso nas nossas casas. Porque esse contato com a palavra de Deus, ele não pode ser realizado somente na comunidade, nos grupos, nas formações. A gente precisa viver isso no nosso dia a dia. Né? Como exemplo dessa necessidade, aí a gente vai ver lá no livro do Deuteronômio, que fala assim, olha só como que é importante. Livro do Deuteronômio, capítulo 6, versículo de 4 a 7, de 5 a 7, desculpa. Fala assim, portanto, ame a Javé, o seu Deus, com todo o coração, com toda a alma, com todas as suas forças. Que estas palavras que hoje eu lhe ordeno estejam em seu coração. Você as inculcará em seus filhos. Dela falará, sentado em casa ou andando pelo caminho, deitado ou de pé. Não é bonito? E aí a gente pensa como que a gente está levando essa palavra para as nossas casas, né? Se a gente está fazendo esse anúncio bonito. Então é importante isso. E nas nossas casas também, a gente tem a oportunidade de narrar, de ler, de meditar os textos, né? Então, assim, você pode ser um texto que você tem mais afinidade, pode usar uma parábola, que são textos bem gostosos de ler, pode usar uns salmos, tem salmos lindíssimos que nos ajudam a rezar.
E se de nada a gente não consegue mexer, o que a gente ainda pode fazer? Fazer memória, narrar aquelas homilias, né? A gente ouve e vai narrando essas homilias, né? Para as pessoas na nossa casa. Interessante, né? A palavra, ela é rica, né? E cada um fala de uma forma que enriquece mais, né? E a Bíblia é o que nos conduz, né? A narrativa dos textos bíblicos ajuda as pessoas a se aproximarem da Bíblia. A cada vez que narramos a palavra de Deus, somos convertidos, curados, né? Nós aproximamos dela e também somos feridos, né? Porque quando você vê a narrativa dela, elas são umas palavras fortes, né? Que você tem que tomar esse cuidado, né? De si. Porque a palavra de Deus, ela não é só lida, né? Aqui deixa bem claro, Ricardo fala bem isso, ela tem que ser vivenciada, né? E quando fala de vivência, vivenciada, você traz lá para sua casa, para sua família, porque não adianta eu falar da Bíblia aqui e não levar para minha casa, né? Se a gente não leva para casa, como que você vai vivenciar essa Bíblia, né? Como você vai vivenciar a palavra de Deus se você não faz uso dela em casa? Se você abre, deixa no salmo e ali você esquece, né? Você não tem esse entendimento. E quando leva esse livro, né, que é ele que nos conduz, a gente fala para dentro de nós, né? A gente tem que fazer esse reconhecimento, né? Esse encontro pessoal, essa conversão para levar ao Pai, né? Para ter esse conhecimento, para ter esse gosto, né? Esse aperitivo, né? Que cada dia que você conhece um pouco da palavra, mais ela te enriquece, né? Mais você quer conhecer. E isso que é a importância, né? De uma boa, inclusive de uma boa formação. Porque às vezes a pessoa, aquilo que a gente fala quando aproximar da Bíblia, porque muitas pessoas lê ela como um livro, né? Normal, e não, às vezes não entende. E aí é preciso que hoje atualizar e dar sentido para a linguagem bíblica. Desta forma, é preciso que a comunidade de fé tenha uma boa formação bíblica, né? O que vai alimentar a caminhada de fé de cada cristão e cristã. Essa formação pode ser realizada em muitas formas na nossa paróquia, né? Essa formação, né, Isabela, ela é feita principalmente através do círculo bíblico, né? Que é o CEBI, né? Que é uma formação que é de uma forma simples, mas que te faz de uma forma que você consegue abrir uma Bíblia e entender. Ver o diferencial do que é um salmo, né? O que é um texto, o que é uma parábola. Né? E o CEBI é uma leitura popular da Bíblia, né? Que nos conduz, né? Para algum entendimento, né? Então, assim, na nossa paróquia, então, esses círculos bíblicos, como a Maria falou, eles são muito incentivados, né? Então, a nossa paróquia de São Domingos de Gusmão tem um cuidado, né, muito grande com os círculos bíblicos, né? Então, investe em formação, sai daqui para ter palestras de outros lugares, tem a questão do material. Então, é um cuidado muito grande que a paróquia tem. E em todas as nossas comunidades tem um incentivo muito grande com círculos bíblicos. E a gente viu a importância disso ao longo desse tempo, porque no círculo bíblico você conhece a pessoa, né? Você tem contato, você sabe como que aquela família está andando, você sabe, você precisa de alguma coisa, então você chega para alguém e conversa. Então, o círculo bíblico é importantíssimo, além, né, da gente ter conhecimento da palavra. E no caso do CEBI também a gente, né, a paróquia também investe muito, né, nessa preparação. A gente tem aqui na paróquia o CEBI desde 2009, né? Então, a paróquia cuida, fornece material, incentiva, e isso tem dado a oportunidade de muitas pessoas, né, terem esse contato, saborear a palavra, né? Principalmente porque é uma leitura popular, é a linguagem que a gente como povo entende, né? Trazendo para a realidade de hoje, né?
E hoje no CEBI, todo mundo tem a oportunidade de estar fazendo essa formação, que é muito boa. Eu já fiz uma vez, não concluí, por causa de outras reuniões, outras coisas da catequese que a gente tinha, outras formações justamente no dia, então não deu tempo de eu concluir o meu ciclo. Mas se Deus quiser, quando voltar, eu quero voltar a fazer de novo, porque é muito bom. E eu falo assim, desse círculo bíblico, tem tanta coisa boa que você aprende, e você fica vendo hoje tantos ministros da palavra que surgiu depois que fez essa formação. Eu fico olhando que é tão interessante, né, que vem tanta gente que faz a formação e depois sai como ministro da palavra, ministro da Eucaristia, porque riqueza, tudo né? através dessa grande riqueza que nós temos aqui na nossa comunidade, na nossa paróquia, que é o CB. Né? Eu acho muito bom. Bom, a gente, nesse CEBI, nessa questão da formação, né, esse cuidado que a gente tem, infelizmente a gente não é possível fazer presencialmente, mas estão acontecendo, né, muitas formações online. O próprio CEBI tem cursos online, né? A gente, como paróquia, está tendo as formações online, né? A região, a RENSA também está promovendo, né, uma série de formações, não só dirigida às catequistas, né, mas a toda a comunidade no geral. E isso é importante a gente absorver isso, porque isso alimenta a nossa fé, né? Isso nos traz maturidade na fé. E aí faz com que a gente seja bem catequizado, porque a nossa catequese, ela é permanente, né? Dom Joaquim fala no início da apresentação dele, da live dele, que pessoas bem formadas na sua caminhada de fé, elas vão se inserindo, né, nas realidades, nas pastorais, nos serviços. E é bem isso que a gente vê, né? Então a gente gostaria assim, de finalizar, né, esse nosso momento de conversa relembrando um trecho de um texto do Dom Antônio Assis Ribeiro, que é bispo auxiliar de Belém do Pará, né? Então ele escreveu um artigo, né, sobre o evangelizar através das mídias digitais, né? Então, assim, essa realidade de uso das mídias digitais, ela não é momentânea, isso agora passa a fazer parte da nossa realidade. Então a gente tem que aprender a lidar com isso. No artigo ele fala o seguinte: certo é que neste tempo de pandemia, as redes sociais tornaram-se um abençoado instrumento pelo qual chega a milhões de pessoas o conforto, a amizade, a companhia, a solidariedade e a palavra de Deus para alimentar a fé e a esperança. Então esse artigo ele escreveu ano passado, mas a gente vê como que isso é atual hoje em dia. Então é através das redes sociais que a gente tem, né, das mídias digitais, que a gente hoje em dia está tendo oportunidade, né, de vivenciar essa nossa fé. E aí a gente consegue, com qualidade, né, com cuidado, com responsabilidade, dar esse testemunho, ser comunidade eclesial dentro das mídias digitais. Então, quero agradecer a todos, né? Agradeço a todos que nos acompanharam neste tempo. Esperamos que possamos juntos continuar unidos a Cristo e dar testemunho da nossa fé. Pedimos que Maria, nossa Mãe Santíssima, nos ajude a viver este novo tempo com amor, a fé. Vamos juntos rezar a Ave Maria? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos e estaremos sempre unidos, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.